Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui falando sobre conectando a álgebra. Mais um episódio da nossa série, então curta, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não fez isso e vem com a gente aprender mais um pouco. Vamos lá, o tema da nossa aula de hoje, afinal, para que servem as matrizes? Vocês se lembram que aprendemos na última aula quais são os parâmetros e qual é a definição tradicional de uma matriz? Pois é. Agora chegou a hora de pensar diferente. Vamos então ver alguns conceitos para você mudar um pouco a forma de pensar. Veja bem, devemos compreender o conceito que os valores de entrada das matrizes são dados, são informações. Portanto, matrizes são conjunto de dados armazenados em linhas e colunas. Isso é incrível! Pense desta forma. Este, então, é o primeiro passo. Por que matrizes são fundamentais? Porque dentro de matrizes armazenamos os dados, ou seja, as informações de um problema, as informações que temos de um problema. Elas são armazenadas dentro de matrizes e organizamos essas informações em linhas e colunas, certo? Bom, tudo bem. Mas o que isso ainda resolve a minha vida? Ainda precisamos de mais um conceito. Afinal, se estou armazenando os dados das informações dentro de matrizes, por que afinal eu faço isso? Por que armazenar as informações em matrizes e não de qualquer outra forma? Vamos então para o segundo conceito. Veja aqui, por que utilizar matrizes para armazenar dados? Ao fazermos isso, podemos utilizar as técnicas de álgebra linear para manipular, utilizar e operar os dados para solucionar um problema e obter o nosso objetivo. Vocês perceberam bem o que está escrito aí? Nós jogamos as informações, os dados, dentro de uma matriz, pois ao fazer isso, poderemos utilizar o que sabemos sobre álgebra linear para manipular, utilizar e operar esses dados, chegando assim na nossa solução. Bom, isso é muito importante e é por isso que precisamos aprender toda a teoria algébrica. É por isso que a teoria é fundamental para podermos aplicar as soluções dos exercícios. E é desta forma que você vai começar a enxergar matrizes, matemática e álgebra de forma muito mais divertida. Mas antes, você precisa então entender este conceito. E por fim, temos aqui, de uma forma geral, que quando armazenamos as informações dentro do mundo algébrico, podemos utilizar toda a teoria de matemática a nosso favor para criarmos soluções para qualquer tipo de problema, inclusive utilizando a programação para aplicar a solução. Começaram a conectar os pontos? Então, se trazemos um problema da vida real para dentro de uma matriz, podemos utilizar as técnicas que conhecemos, as propriedades das matrizes, as regras, as fórmulas, todos os conceitos que aprendemos. E todos esses conceitos são utilizados para manipular os dados, certo? Além do mais, tem algo incrível aqui. Falamos que podemos utilizar a programação para aplicar a solução. Você já sabe o que é uma programação? Você conhece computação e linguagem de programação? Pois bem, isso vai dar algo muito importante para nós: poder de escala e processamento. A programação vai nos possibilitar aplicar a teoria que aprendemos, as ferramentas de álgebra linear, de uma forma muito mais poderosa. E tudo isso nós vamos aprender aos poucos. Mas esse então é o conceito que a escola matriz gostaria que você tivesse. Precisamos pensar um pouco diferente do que a gente já está acostumado. Precisamos pensar em matrizes como se fossem um conjunto de dados. E por quê? Porque dentro de matrizes podemos utilizar todas as ferramentas que sabemos de matemática, todas as ferramentas que sabemos de álgebra para solucionar o problema. E além do mais, podemos fazer isso utilizando programação. Conseguiram conectar os pontos?
Conseguiram entender as vantagens? Bom, é desta forma que você vai adorar solucionar e aprender com a gente. Bom, então vamos ver aqui um fluxo do que acabamos de dizer. Temos então que as matrizes contêm as informações, os dados dos problemas e através delas vamos utilizar ferramentas de álgebra linear e programação. E fazemos isso para obter a solução de um problema. Muito interessante. Vamos fazer muitas vezes a prática de como saber interpretar um problema na forma de uma equação, na forma de uma matriz. Mas isso, vamos passo a passo. O primeiro conceito você já sabe, certo? Gostou? Curta, compartilhe, se inscreva no canal e não perca o nosso próximo episódio na próxima semana. Muito obrigado e até mais. Vamos conectar o ensino. É isso aí. Ficou legal. Ficou legal.